Hello, continuando nosso terceiro vídeo sobre strings. Se você chegou diretamente nesse, volta dois vídeos que estão muito bons, certo? Então é o seguinte, presta bastante atenção em todos esses vídeos de string, porque eles estão dando muita entrega já sobre os vetores, né? Sobre os arrays. Quase tudo é a mesma coisa, porque as coleções de dados, string é uma coleção de dados. A diferença de string para array, uma das principais, é que, primeiro, strings você só consegue armazenar string, né? Caracteres. Mesmo que seja um número, mas ele tem que estar entre aspas para ser uma string. E outra característica é sobre a imutabilidade, né? As strings você não consegue mudar seu conteúdo. Então vamos aqui direto ao ponto. Nessa aula eu estou utilizando direto aqui o RPL, né? o exit, RPL apareceu ali, né? O RPL do Node, que é quando você simplesmente entra no Node e pode apresentar instruções soltas aqui. Ele é muito bom para justamente você fazer isso que eu estou fazendo agora, explorar pequenos pedacinhos da linguagem, você vê como faz isso, como faz aquilo, antes de você partir para fazer um programa propriamente dito lá no VS Code. A tabela ASCII. A tabela ASCII, né, foi uma tabela que foi construída aí por uma dessas instituições de padronização internacional, que ela associou para cada caractere um valor numérico, ou pelo menos para os principais caracteres, um valor numérico, né? Então, tabela ASCII, vamos olhar aqui, tabela ASCII. Você vai ver aqui, se você botar imagens aí no seu Google, você vai ver que existem diversas tabelinhas aqui que você pode utilizar para ver como é que funciona. Então, deixa eu abrir essa daqui, essa tabela ASCII. Ficou com a imagem ruim, muito pequenininha. Mas aqui dá para a gente enxergar, né? Então vejam só aqui, essas últimas duas colunas onde tem o alfabeto, que é a parte que interessa a gente principalmente. Então o caractere A maiúsculo, ele tem um código 65. Então um número qualquer, um número inteiro 65. E o A minúsculo 97. E o alfabeto maiúsculo vai subindo aqui sequencialmente do 65 até o 90. E o alfabeto minúsculo, que são coisas diferentes, vai do 97 até o Z, que é o 122. Os números estão aqui nas posições 48 até 57. Isso é bastante útil, essa noção da tabela ASCII, porque a gente pode brincar de diversas questões com criptografia, como, por exemplo, essa questão de criptografia aqui do URI, que ela é muito famosinha e muito boa, né? A 1024, isso, a 1024 é maravilhosa, né? Então aqui ele dá umas regrinhas, né? Então na primeira, usando a tabela ASCII, a letra A deve virar a letra D, se a chave for 3 posições. Lembra aqueles algoritmos de você passar uma letra para frente ou para trás no alfabeto? Então tem muitas questões sobre isso, né? Para você mudar uma string. Como as strings são imutáveis, quando você vai mudar uma string, na verdade, você vai compondo uma nova string a partir da anterior, tudo bem? Então vamos lá, como que a gente faz para descobrir o código de uma string e para saber qual a string a partir de um código, certo? Então olhando aqui embaixo, você está vendo que eu posso, para determinar, por exemplo, qual é o código, eu tenho aqui uma letra, deixa eu criar aqui, const letra, eu vou pegar a primeira letra de Rogério, que é o R. Um R aqui maiúsculo, pronto, aqui letra. Né? Qual é o código inteiro na tabela ASCII de Rogério? Então, de acordo com o que está aqui, eu posso pegar essa minha string e perguntar assim, char code at. Qual a posição? Como é dela mesmo, ela só tem a primeira posição, eu boto posição 0, certo? Então, esse char code at, ele é equivalente ao char at, só que ele não traz o caractere daquela posição, mas o código do caractere naquela posição, certo? Então, dado um caractere isolado, você pode chamar ele char at posição 0, porque ele só tem a posição 0, deu 82, né? Vamos olhar aqui, 82 R maiúsculo, beleza? Bastante tranquilo. Então, para qualquer caractere, então você pode ter, vamos supor que você tem uma variável chamada nome, que tem Maria José, certo? Aqui nome, Maria José, Ctrl L, só para poder limpar aqui. Tá certo, tá aqui nome. Se eu quisesse saber char code at, né? Posição 3, deu 105. Posição 3 é 0, 1, 2, 3, é o I minúsculo. Então, o I minúsculo, ele me disse que o código dela é 105. Vamos olhar aqui, 105, deu I minúsculo mesmo. Beleza, gente? Bastante tranquilo, não é isso? Muito tranquilo.
E o contrário, professor, ou seja, quando eu tiver um número e quiser saber qual caractere é aquele. Daqui em JavaScript, cada linguagem de programação tem sua forma, né? Em Python é só CHR code. Não, CHR e code, é bem mais simples, né? Aqui você faz string from charcode. Também não é tão complicado, né? Então, qual é a letra de código 99? É a letra C minúscula. Qual é a letra de código 77? É o M maiúsculo. Tudo bem? Então, é extremamente simples, tá bom? Então, que questões podem aparecer sobre isso, né, professor? Sobre essa questão de código. Questões mais besta possível, assim, né? Vamos supor que você está brincando de criptografia e você quer enviar para a pessoa uma palavra, né, um código, e você vai mandar a cada linha, em vez de mandar a letra, você vai mandar o código dela, certo? Então, você vai ter uma função para escrever criptografado, escrever código ASCII, né? Deixa eu criar uma função que ela vai escrever em ASCII, né? Então ela recebe aqui uma frase qualquer, né? Um nome qualquer. Beleza. Então ela vai percorrer cada letra dessa frase que chegou. A gente pode fazer isso com o for. Vamos fazer com o for normal, começando em 0. Você tem que repetir esse for aqui várias vezes até ele ficar normal para você. Começa em 0 e vai até onde? Até o penúltimo. Para ir até o penúltimo significa enquanto esse i for menor do que o tamanho da frase, né? É o length. Esse i crescendo i++, né? Crescendo de 1 em 1. Fecho o parênteses, abro a chave aqui do parênteses. Muito bem, agora eu vou dar um console. Não, vou fazer assim, né? O console mesmo. Console log é para escrever a letra que está na posição i na tela? Não, é para escrever o código dela, certo? Então, você tem a letra para escrever o código dela. Então, como é que eu escrevo o código dela? Então, eu posso fazer só o seguinte, aqui da própria frase, eu pego e chamo char code at, bota o nome certinho, em qual posição? Na posição i. Então, escreva o char code at, ou seja, na posição i. Olha como é muito útil isso, né? Vamos ver se está certo, se estiver errado a gente corrige, como sempre é, né? Pronto, a função foi definida, vamos chamar a nossa função, escrever em ASCII. Escreva em ASCII o nome Rogério, por favor. Rogério não, Rogerio. Olha, é o 82, 111, 103, 1, 104, 105, 111. Beleza? Não é simples, gente? Muito simples e muito legal, bastante poderoso. Pratiquem bastante tudo isso, que vocês vão ficar super poderosos, tá bom? Muito poderosos mesmo. Tá bom, falado sobre isso, olha com calma depois, estuda um pouquinho também. Vamos falar sobre split e join, né? Que são duas formas interessantes. Algo que é bastante comum a gente precisar às vezes você recebe uma informação e precisa quebrar aquele texto, receber uns pedaços baseado em algum ponto de quebra, certo? Então eu vou criar uma variável aqui chamada time, né? Que é time, eu vou chamar de Cruzeiro do Sul, que é um time de futebol, tá aqui, é uma string. Por algum motivo eu quero saber, eu quero pegar as palavras, né, de Cruzeiro do Sul. Eu quero pegar essas palavras isoladamente. Então eu vou criar aqui palavras, que vai ser inclusive um array, né, que é o nosso próximo assunto. Eu vou lá em time e digo o seguinte, ei, eu quero que você faça um split, ou seja, quebre. Aí eu mando aqui para o split, quebre onde, coração? Eu quero que você quebre no espaço. Então, qual vai ser o resultado disso? Palavras vai receber o conjunto formado, uma coleção formada por essa string quebrada justamente nos espaços. Então, vão ter 3 elementos em palavras, né? O Cruzeiro do Sul. Vamos ver aqui, palavras. Olha, e nós temos um array. Olha como é legal o split, certo? Ele quebra as palavras. Então, você pode fazer o seguinte, olha, tá aqui, Rogério da Silva. Eu posso chamar também aqui diretamente de uma string aberta como essa. E, cara, quebra lá, Rogério da Silva, lá na letra G. Presta atenção, eu vou quebrar aqui na letra G. Ele quebrou na letra G, olha. Então, o que estava para trás virou um pedaço. O que estava para frente até o final virou outro pedaço e o G some. Os pontos de quebra, eles funcionam como ponto de quebra e acabou-se.
Beleza? Não é legal isso aqui? Então, o split ele é muito utilizado, principalmente quando você recebe, vamos supor, três números numa linha só e você quer isolar. Vamos supor que tem uma questão lá no URI que a entrada dela é assim, é via texto, é 12, 08 e 19, né? E você teria que isolar, né, essa entrada que está numa string, mas na forma de números, né? Como que você deveria fazer? Então, você não pode chamar simplesmente assim number entrada, que não vai dar certo, vai retornar none, né? Not a number. Você tem que primeiro quebrar ela em strings menores e depois você transforma ela em números. Então, você teria que fazer entrada, ponto, split. Cara, quebra no espaço, olha. Agora sim, ele já isola tudo isso para a gente, já fica na forma de strings separadas, porque quebrou no espaço, o espaço estava aqui e aqui. Aí se eu quisesse, professor, transformar, em vez de um vetor de string num vetor de inteiro, aí teria que usar um outro recurso que a gente vai ver mais pra frente, que é o map, né? Se eu fizer isso aqui, vamos ver se dá certo. Se dá certo, eu explico, né? Olha, ele transforma, eu fiz a mesma coisa do split, só que eu chamei um outro método chamado map. Map é uma operação de mapeamento, que é quando eu quero aplicar uma determinada função para cada elemento de uma coleção, certo? Esse é um assunto de arrays. Já que split não me gera um array, que é um vetor, certo? Quando tem os colchetes assim no resultado, é porque isso é uma lista, é um vetor. Então tem três elementos e eu pedi para ele executar o number. A gente não envolve, o que a gente envolver com o number, ele não tenta transformar em número. Então eu disse, cara, faz um mapeamento já no resultado desse split para transformar tudo em number, certo? E tudo fica bacana. E se eu quisesse atribuir isso aqui para variáveis separadinhas aqui, eu acredito que eu conseguiria fazer assim. Vamos só ver se dá certo. Em Python a gente consegue fazer só assim, né? Ó, ABC, e ele já conseguiu, não sei se em JavaScript a gente consegue, não consegue, mas a gente consegue fazer isso aqui, que é desencaixar, né? Já que aquele map vai retornar um vetor, a gente consegue fazer uma desestruturação de vetor. Aí aqui em A eu tenho 12, em B eu tenho 8 e em C eu tenho 19, certo? Só para vocês sentirem um gostinho de como é poderoso esse lance de coleção, certo? Então aqui eu declarei, isso aqui é chamado de desestruturação, não de objetos, mas de array. Eu não sei se tem um nome específico, mas é desestruturação. Então como esse map ele retorna um conjunto, né? Uma coleção como essa, então eu desestruturei em três variáveis aqui. E fica muito legal. E essa desestruturação, ela pode funcionar assim também, né? Veja só, eu quero que o primeiro elemento você guarde na variável z e os demais elementos você bote numa variável chamada restante. Vou só pressionar, eu não lembro se isso aqui dá certo. Dá certo, em z pegou só o 12 e em restante ele deixou o restante, que é 8 e 19, certo? Isso aqui são algumas coisas específicas de JavaScript, mas que você vai ver também em outras linguagens para dar mais riqueza no seu código, né, para dar mais fluência, vamos dizer assim. Muitas questões do URI, a gente, por exemplo, essa do URI aqui, não essa, mas muitas questões do URI, a gente precisa receber vários dados numa só linha, né? Isso é bastante comum isso acontecer. Certo? Beleza? 13 minutos, quase 14 minutos. Perfeito. E o join, esqueci de falar do join. Vamos falar do join. Enquanto o split quebra uma string numa lista, portanto num array, o join faz o contrário, certo? Eu tenho aqui palavras, certo? Se eu quiser recompor essa palavra, ou seja, se eu quiser juntar esse conjunto de três palavras numa string só, eu posso criar aqui desta forma. Eu pego a minha lista de palavras e chamo join. Diz, olha, cara, eu gostaria que você juntasse essas palavras. Então, palavras nesse conjunto, quero que você faça um join. Certo, e eu boto o que no meio delas? Bota um espaço entre elas. Pronto, está aqui. Vamos ver o que nós temos em junção. Olha, tem Cruzeiro do Sul. E você pode botar o que quiser no meio, não precisa ser espaço. Bota um hashtag aqui no meio delas. Tem que chamar de junção 2 aqui. E aí, em junção 2, olha, ele juntou aquele mesmo conjunto, ele continua intacto lá, ele criou uma nova string, né? Primeiro criou essa junção com espaço no meio, e esse outro com os hashtags no meio dos conjuntos. Então, o split quebra uma string, criando um array
no ponto da quebra, pode quebrar em qualquer lugar, e o join faz o contrário. Se você tem coisas e você quer transformar essas coisas numa string, você chama esse array.join e diz o que você quer colocar no meio, e tudo isso já funciona, tá bom? Além desses métodos e muitas outras coisas, você pode fazer muita coisa aqui com strings, as linguagens de programação costumam vir com uma série de métodos que você pode utilizar para otimizar a sua produtividade e tudo. Nesse primeiro momento, nos exercícios, eu vou até explicitar lá para você, há poucos métodos você vai utilizar. Então, eu quero que você utilize no máximo o length para descobrir o tamanho, né, que é a melhor forma. Utilize o split e utilize o char@. Não, nem o char@ não é bom utilizar, né? O charcode@. Enfim, só alguns eu vou explicitar. E esses outros métodos, o ideal é que você primeiro implemente os seus para você ficar forte, entender essa lógica de percorrer, de contar, de buscar padrão e tudo isso por meio da prática. Mais strings, vamos lá, eu tenho aqui nome. Aqui no próprio terminal, ó, se eu botar aqui o ponto e pressionar o tab 2 vezes, ele me mostra aqui todos os métodos disponíveis em string, métodos e propriedades, certo? Então, nós temos o replace, que ele substitui uma string por outra, busca. Esse aqui verifica se uma string começa com um determinado caractere, tem substring, tem para botar em uppercase, lowercase, por exemplo, to uppercase. E como eles são métodos, né, você tem que botar as chaves aqui, ó, Maria José, o nome está aqui, mas aqui, observe que ele gerou uma nova string, como eu não armazenei em nada, ele não altera a string, porque não pode alterar, né? Maria José. To lowercase, capitalize, né? Deixa eu ver se tem uma capitalize. A capitalize faz... não estou vendo a capitalize aqui, mas ela bota só as primeiras, né? Tem o concat, que você pode juntar uma string com outra, que é equivalente ao operador somar. Enfim, tem diversos métodos e toda linguagem de programação tem. Perfeito, gente? Então, com esse assunto, com esses 3 vídeos, eu dou por encerrado strings, e aí você vai aprender muito fazendo questões, tá bom? Fazendo muitas questões sobre strings. E observem que as estruturas de repetição, elas são amiguinhas das coleções, que no caso da string e dos arrays, porque é por meio das estruturas de repetição que você percorre os indexes, e com os indexes em mãos, você consegue percorrer os elementos. Próximo vídeo, vetores.